Amém, irmãos? Olha o que está escrito lá no versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Irmãos, se eu e você não fizermos o que o Senhor odeia, e não fizermos aquilo que a alma de Deus abomina, você pode ter certeza que a gente não vai irritá-lo. Você pode ter certeza que a gente não vai deixar ele indignado. Você pode ter certeza que nós não vamos provocar a ira de Deus. Consequentemente, nós vamos agradar a Deus. E a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Irmãos, presta atenção no versículo 18 da campanha. Olha o que diz ali, ó: o coração que maquina pensamentos perversos é algo que Deus odeia. Então, se no meu coração tiver pensamentos perversos, como é que Deus pode satisfazer o desejo do meu coração? Como é que Ele pode compactuar com a perversidade do nosso coração? Não tem jeito. Então, se eu e você, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas condutas, não fizermos as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Ele abomina, tenha firme convicção na tua vida. Nós estaremos andando, nos comportando da forma que Deus se agrada. E aí agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Pois bem, hoje nós vamos tratar, como está escrito ali no versículo 17, a primeira coisa que o Senhor odeia, que são olhos altivos. Irmãos, guarda algo. Aonde tem olhos altivos, tem comportamento arrogante, tem comportamento soberbo. Aonde tem olhos altivos, tem um ser humano que se sente superior a Deus e ao teu próximo. Tem um ser humano orgulhoso. Tem um ser humano que nós vamos aprender que precisa descer depressa. Não é vão que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Mas Ele deu uma diretriz. Ele falou: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem é manso não é altivo. E manso aqui, irmãos, não é só falar de maneira branda, mas a gente está falando de mansidão em relação às Escrituras. A palavra vem e ele recebe de bom grado. Então quem é manso não tem olho altivo. Quem é humilde reconhece a sua miséria e também não tem olho altivo. Então quando Jesus declara isso para mim e para você, de cara Ele quer quebrar de mim e de você toda e qualquer altivez da nossa vida. E para isso é necessário sermos mansos e humildes. Amém, mas vamos examinar um pouco mais das Escrituras Sagradas e vamos ver o que ela fala sobre olhos altivos. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo de número 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado, irmãos. Você sabe o que eu estou vendo aqui? Um abismo que chama outro abismo. Quando eu e você temos comportamentos altivos, guarda algo, o nosso coração vai ficar orgulhoso. E quem tem um coração orgulhoso, a sua plantação é como uma lavoura de um ímpio. Ou não vai produzir fruto nenhum, ou os frutos que vai produzir são ruins aos olhos de Deus. E isso é pecado. E se tem uma coisa que separa nós de Deus, irmãos, são as nossas iniquidades e as nossas transgressões. O pecado faz separação entre nós e nosso Deus. E quem tem o olho altivo, como diz esse texto, tem o coração orgulhoso. E o orgulhoso não desce. Está lá com a lavoura do ímpio, fazendo um monte de obra da carne, e acha que ainda está fazendo tudo certo, plantando certo. A lavoura do ímpio assim de espinhos e abrolhos. Então a primeira coisa que a gente tem que sair desse culto
com a firme convicção no nosso coração que olho altivo é pecado, e a consequência é orgulho e uma lavoura cuja qual que tem ali é maldição para a sua vida. Porque a Bíblia diz que na casa do ímpio o que habita é a maldição. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Pode se preparar. Quem tem um olho altivo está a um passo de cair. E como onde tem um olho altivo tem um coração orgulhoso, e onde tem um coração orgulhoso tem soberba. Está a um passo da ruína. Por isso o verbo conjugado aqui é precede. Se precede, o que vai suceder depois é ruína e queda. E qual que é o problema de uma queda? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Quando o Espírito de Deus entra no homem, ele coloca o homem de pé. Quando a gente cai, irmãos, a gente perdeu o Espírito Santo. E aí sem Deus, irmãos, a gente não pode fazer o que? Nada. Dali para frente é ruim. Por isso que a gente tem que se revestir com um traje incorruptível de um espírito manso e quieto. E não fica só nisso. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Olha lá. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Irmão, se tem uma coisa que Deus pediu para eu e para você, para a gente cuidar, para que a abominação da desolação não entre no lugar santo. Eu estou vendo aqui templos do Espírito Santo de Deus. Aonde tem o olho altivo, tem o coração orgulhoso. Ao altivo de coração desse versículo. Nisso que vai habitar dentro da pessoa é a abominação. Por isso que a lavoura dele vai ser uma lavoura. E olha o que diz a parte B desse versículo. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Sabe o que é mãos postas? A gente vem aqui para a igreja, às vezes não, sempre, né? Às vezes a gente está orando, está com as mãozinhas juntas. Mãos juntas, isso é mão postas. Às vezes a gente está com a mãozinha no coração, aí com o olho altivo. Em outras palavras, externaliza uma adoração para Deus, onde está todo mundo vendo, mas Deus não vê como o homem vê. Ele é especialista para sondar corações, para esquadrinhar rins. Aí ele está dizendo, olha, pode pôr a mãozinha no coração, pode unir uma mãozinha com a outra, pode fazer o que quiser dessa ordem, não vai ficar impune. É muito sério. Como a gente acabou de adorar, batendo palma. Cada vez que a gente bate palma, o que a gente faz? Estamos o quê? Estamos com as mãos postas. Bate palma, mão posta. Aí por dentro, olho altivo. Deus está dizendo, não vai ficar impune. Aí a pergunta é, que punição é essa? Nós já aprendemos que o que precede é queda e ruína. Então, duas punições está aí, queda e ruína. Mas olha o que está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 11 e 12. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Não é vão que Deus fala para mim e para você, humilha-te debaixo das potentes mãos do Senhor, para que a seu tempo Ele venha o quê? Venha te exaltar. Mas o que se exalta, Deus abate. Virá tempos de humilhação. E aqui não é uma humilhação, irmãos e irmãs, para provar a gente, porque para vós provações vêm na vida de um cristão.
mas são humilhações para bater todo olho altivo. E não adianta aprender o mandamento que hoje Deus ordena, olhou com olhos altivos. Não, pega essas coisas e faz o quê? Vai embora. Não adianta, não vem do pastor, está na palavra. Pode se preparar, dá tempo, porque Deus ele é fiel e justo. Às vezes a pessoa ainda não colheu, porque ela está vivendo a fidelidade de Deus no tempo que a gente é infiel. Ele não pode negar a si mesmo. Por isso ele é fiel e justo. Só que aí eu vou plantando uma lavoura de ímpio, e o copo de Deus vai o quê? Enchendo, até que chega nas narinas dele. Aí ele é justo. E aí quando ele desce com a ruína, ele desce para derrubar, para gerar queda, ele desce para humilhar, ele desce para abater, como diz o texto aqui. Salmos de número 18, versículo 27, de novo Deus testifica disso. Olha lá. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Irmãos, quem que é o povo aflito? Jesus disse: muitas são as aflições de um justo. Então não é quem está plantando a lavoura do ímpio, não. Estou fazendo direitinho conforme a palavra de Deus vem vindo as aflições. Muitas são as aflições de um justo, mas Deus livra de todas. Se prepara, vai vir o que na sua vida e na minha vida? Livramento. Mas se tivermos olhando com olhos altivos para as escrituras sagradas, para não andar no caminho do justo, mas andar no caminho de pecadores, pode se preparar também. Mais cedo ou mais tarde serás abatido. De Deus ninguém escarnece. Ninguém escarnece, irmãos. E por que Deus abate o ímpio? Porque é esse que tem o olho altivo, é esse que tem o coração orgulhoso, é esse que prevarica contra a doutrina de Cristo, que é segundo a piedade. Porque quem não pratica a piedade, pratica a impiedade. Olha o que está escrito no Salmo de número 10, versículo de número 4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus. Olha lá. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Está lá, com o olho ativo e achando que Deus não existe. Irmãos, a altivez do seu rosto. Eu já apacentei pessoas que olham assim. Você está pregando a palavra, irmãos, assim, ó, com o bico, narizinho empinado. Você sabe o que é isso aí? Altivez o quê? Do rosto. Fazendo biquinho. Sabe o que é isso? Ainda com o olho assim, olha de cima para baixo assim. Deus permite enxergar, porque está escrito na palavra dele. Pela altivez não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não a Deus. Se um dia você falar do amor de Deus para alguém, você vê aquela cara feia, irmãos, fazendo bico, olhando assim, ó, entende isso? Rosto altivo. Se não busca, o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares o quê? De todo o coração. Coração orgulhoso, coração soberbo. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas se o coração é soberbo, que eu e você vamos ver no rosto, é o que, irmãos? Altivez. Tenha o discernimento espiritual. Olha lá, Salmos de número 75, versículo de número 4 a 8, diz assim, ó: disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Olha a altivez do rosto. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do exército vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto,
está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra absorverão e beberão. Irmãos, no tempo que Deus é fiel na nossa vida, Ele é o advogado. Mas aí eu prossigo o caminho à altivez. Aí o que vai daqui a pouco aparecer? O nosso Senhor, que é o juiz. E como juiz, quando Ele julga a causa, a uns Ele abate e a outros Ele exalta. Cuidado, porque o dia que Ele colocar para a gente beber o cálice dele, tem o cálice de Deus, que Jesus teve que beber, mas era para a glória de quem? Mas esse cálice aqui, ó, tem mistura no meio, e esse cálice é para quem é altivo aos olhos do Senhor. Quer ver um exemplo de quem não se arrepender a tempo e querer preservar essa coisa que Deus odeia? O que sucederá, irmãos? Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 37 ao 40. Este, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. A lavoura do ímpio, e olha a lavoura do justo. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Quem quer beber esse cálice misturado? Porque o cálice que Cristo bebeu, se eu e você beber, irmãos, o que tem reservado para mim e para vocês, não é fogo, como está descrito aqui, mas é gozo eterno. Mas para aquele que tem olho altivo, coração orgulhoso, e a sua lavoura é uma lavoura de joio aos olhos de Deus, porque agora se comporta como filhos do diabo, o que restará é beber esse cálice misturado da parte de Deus. É condenação eterna, é fogo eterno. O Senhor veio trazer vida, e vida em abundância, mas para quem é manso e humilde de coração. Irmãos, a gente tem que combater o bom combate contra os olhos altivos. E como que a gente combate o bom combate contra isso? Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e número 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha isso aqui: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Irmãos, aonde tem altivez, tem algo que se levantou contra o conhecimento de Deus. Deus veio e instruiu na tua boa verdade, mas o homem, com olhos altivos para aquilo e um coração arrogante, ele cria na vida dele uma fortaleza para guardar conselhos e altivez que levanta contra esse conhecimento. Só que quando a gente vê uma fortaleza, irmão, você sabe o que eu lembro? Não tem como eu não lembrar de Jericó. Lá dentro de Jericó tinha capas babilônicas, e para derrubar Jericó, Deus pediu para fazer o quê? Começar a rodear aquilo, rodear. Para Josué, Deus se apresentou como o Senhor dos exércitos. E como que a gente rodeia? Está escrito, dê uma volta. Está escrito, dê uma outra volta. Também está escrito, dê uma outra volta. Também está escrito, dê uma outra volta. Também está escrito, dê uma outra volta. E quando chega no último dia, Deus vai começar: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, tá escrito. Vai dar umas 6, 7 voltas em torno. Nisso esses muros cairão,
E aí vai vir a renovação do entendimento, porque agora aquela mente que outrora estava cativa contra um conhecimento de Deus, aí Jesus leva cativo o cativeiro. Agora aquela mente se torna cativa naquilo que realmente é o conhecimento de Deus. Mas é uma milícia. Para isso tem que ter espada do Espírito, para isso tem que ter escudo da fé, porque dessas fortalezas virão, mas está escrito isso, e eu e você temos que dizer, mas também está escrito. E aonde tem espada do Espírito, não tem luta contra carne e sangue. Aí a gente luta contra principados e potestades. E conhecereis a verdade libertará. Irmãos, derrubar fortalezas não é simples. Por isso nós temos que plantar boa semente e não desfalecer. Vai plantando em lágrimas, vai plantando. Davi, para conquistar a fortaleza de Sião, que estava nas mãos dos jebuseus, ele teve que entrar pelos canais subterrâneos, ele teve que descer. Tem fortaleza, irmãos, que para a gente entrar é com o joelho no chão, para poder conquistar. Pode ter certeza que para cada fortaleza Deus tem uma estratégia de guerra. Irmãos, quando eu medito nessa passagem que eu vou ler agora, eu vejo Deus desenhando, pintando um quadro de como que uma pessoa altiva de coração tem que se comportar quando tem um encontro com Jesus. Lucas, capítulo de número 19. Altiva de coração não, uma pessoa que tem os olhos altivos. Como uma pessoa que tem os olhos altivos tem que se compor? Lucas, capítulo 19, versículo de número 1 ao número 6. E depois nós vamos ler na sequência Gênesis, capítulo 3, versículo 4 ao 7. E aí eu vou dividir o que Deus compartilhou comigo. E tendo Jesus entrado em Jericó, as muralhas, a fortaleza, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira, guarda isso, bravo, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Guarda algo, irmãos. Toda vez que a gente não dá ouvido à voz de Deus e passa a dar ouvido à voz do maligno, vai aparecer em mim e você a vergonha da nossa nudez. E a gente vai querer se cobrir com folhas de figueira. Conduta de quem foi altivo diante de Deus, diante da sua palavra, mas se humilhou debaixo da palavra da serpente. Aí vamos olhar lá para Zaqueu. O que Zaqueu tem a ver com toda essa história? Põe lá em Lucas, irmã, 19, versículo de 1 ao 6. Olha onde Zaqueu subiu.
versículo de número 4. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver. Primeiro, passou na frente de Jesus. Ovelha não passa na frente, ovelha anda nas pisadas de Cristo. Quando ele sobe numa figueira, nesse momento ele se cobre com folha de figueira, porque passou na frente de Cristo. Agora ele começa a olhar para Jesus de cima para baixo, porque o texto vai dizer no versículo 5 que Jesus chegou àquele lugar olhando para olhos altivos. E toda vez que eu e você apresentamos olhos altivos, Jesus vai olhar para mim e vai falar: desce depressa. Ele vai dizer para mim e para você: desce depressa. Aí Zaqueu desce, irmãos. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 3, que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Todos conhecem, ele sofria de nanismo. E eu louvo a Deus porque ele escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são. Quando Zaqueu desce depressa da árvore, aquele que estava olhando para Jesus de cima para baixo, agora vai ter que olhar para Jesus de baixo para cima. E quem desce depressa, irmãos, e não tem olhos altivos, você sabe o que sucede ou não? Olha o que está escrito no versículo de número 5. Jesus, ele disse: hoje me convém pousar na sua casa. Jesus é o verbo de Deus. A palavra que não entrava na minha casa, agora ela entra. Agora ela entra. E quando o verbo entra dentro da casa, irmãos, o pecado tem que sair. Aí Zaqueu diz: olha, Senhor, eu vou dividir metade do que eu tenho. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Se ele defraudou, irmão, você pode ter certeza, ele defraudou. Todos conheciam a fama de Zaqueu. Por isso ele estava em cima da figueira, coberto com folhas. Porque o que tem no arbusto em cima? As folhas de figueira. Ao altivo de coração, irmãos, ou ao que tem olhos altivos. A primeira palavra de Deus para mim e para você é: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Mas e se eu não descer, a palavra vai entrar na minha casa? E se a palavra não entra na minha casa, pode ter certeza, irmãos, o que vai sair de minha vida é uma lavoura de ímpios. Então você vê que a palavra de Deus quer ensinar muito mais do que a gente pensa ou imagina. E você sabe que eu louvo a Deus? Deus quer usar a gente do jeito que a gente é. Imagina se Zaqueu tivesse mudado a aparência dele, irmãos. Eu não quero ser não. Deus usou a baixa estatura dele para a glória do nome. Por isso cada um Deus fez do jeitinho que ele quer fazer. E a gente não tem que mudar nada não, irmãos. Porque pode ter certeza, do jeitinho que ele nos fez para que o nome dele seja o quê? Glorificado. Que a gente possa aprender com o exemplo de Zaqueu. Quando nós descemos depressa, o verbo pousa na nossa casa, ele fica na nossa casa, ele dorme na nossa casa, ele habita na nossa casa. E aonde o verbo entra, irmãos, ele muda uma história. Quero deixar aqui uma advertência para todos nós, de algo que pode produzir nos nossos corações altivez. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Cuidado com as riquezas injustas. Cuidado com o amor ao dinheiro. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Quantos loucos, derrubando celeiros, edificando celeiros maiores, para dizer para tua alma: deita e goza. Colocou a esperança na incerteza das riquezas.
Olha lá. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozar, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Irmãos, quantas pessoas, porque é altivo, porque botou o coração na riqueza, quando alguém vem comunicar algo que vai demandar repartir algo de boa mente, não se deixa ser comunicado. Altivo, tá? Altivo. Sabe, eu tenho pedido muita sabedoria para Deus. Eu tenho que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Mas quantas vezes bate na porta da nossa casa um necessitado, eu falo, eu não vou nem atender. Quantas vezes num semáforo a gente está ali no carro e torcendo para que aquele não venha ter conosco. Você sabe como nós estamos olhando para o necessitado ou não? Olho altivo. Deus está falando que façam bem. Isso não significa que a gente é obrigado a dar. Mas a Bíblia fala que aquele que tem bens nessa terra e vê o teu irmão necessitado e cerrar as entranhas, como é que o amor de Deus está nele? Aí ele diz, não ameis só por palavras, mas ameis por obras. Está sendo incomunicável, irmãos? Não quer parar para sentar, para ouvir? Você sabe onde está o coração ou não? Nas riquezas injustas. Você sabe como está olhando para o necessitado com olho? Pode se preparar, se não mudar esse coração, daqui a pouco Deus abate, tá? Daqui a pouco Deus humilha. Está a um passo da queda e da ruína. Porque naquele dia Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes. Fui estrangeiro e não me hospedastes. Estive doente e não me visitastes. Estive encarcerados e não me visitastes. Sudecaia, ridecou, manai decantas. Nessas horas, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer, como diz o texto aqui, ó, bem. E bem, a gente tem que parar, ouvir, ter um bom comportamento, analisar da maneira correta e repartir de boa mente, se faz necessário. Cuidado, cuidado, porque tem muita gente deixando esse tesouro descer no coração e com o olho altivo. E quando a palavra conflita, bota altivez no rosto. Cuidado, quebranta esse coração. Pede sabedoria para Deus, para fazer o bem, ou melhor, fazer bem, enriquecer com boas obras, repartir de boa mente e ser comunicado. E dessa forma, olha o que diz o versículo 19: que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Um tesouro para o futuro é tesouro no céu, aonde a traça e nem a ferrugem mina. E apoderar, sabe o que ele está dizendo? E tomar posse da vida eterna. Eu sempre aprendi isso, que o rico é sempre aquele que mais tem na história. E eu aprendi com a minha falecida avó. E o diabo teve que declarar isso, que a culpa era daquela velha que está lá com ele e deixou a sementinha. E quando batiam na porta dela, você sabe qual que era a palavra que ela falava? Ele precisava mais do que... Você sabe o que ela estava fazendo quando ela partia de boa mente? Fazendo o bem que Deus propunha no coração dela para fazer? Entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa apoderar da vida. Cuidemos para sermos comunicáveis e não deixa ninguém influenciar na sua vida. Cuidado com as riquezas deste mundo, porque nós podemos estar fazendo uma coisa que Deus odeia. Odeia, irmãos. Não é um homem, não. Por isso, nós prestamos este culto em todo culto de lava-pés. João, capítulo de número 13, versículo de número 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar os pés, não tem partes com. E ele fala que nós devemos lavar os pés uns dos. Quem é comunicável, irmãos?
Ele nunca vai olhar para a pessoa com olhos. Às vezes a gente olha para o necessitado e o nosso coração suspeita, a gente nem para ouvir. Aí naquilo que a pessoa veio e te falou, o Senhor está falando faça bem. E no fazer bem você pode dizer sim, ou seja dentro da igreja, em tudo que Deus nos der, nos proporcionar, que nós façamos bem, não plantando uma lavoura de ímpio, mas plantando uma lavoura de justo. E quem planta uma lavoura de justo enriquece com boas obras, reparte com boa mente, boa consciência e se deixa ser comunicável. Pastor, eu fiz alguma coisa dessa ordem aqui que o Senhor explicou e Deus odeia. A palavra para mim e para você é: desce depressa. Porque olha o que Zaqueu era em Lucas 19, versículo de número 2. Zaqueu, este era um chefe dos publicanos e era o que, irmãos? Ele era rico. E essa riqueza dele fazia ele ter olho altivo e se cobrir com folha de figueira. Mas quando ele desce depressa, a primeira coisa que ele diz, olha lá: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos... ele está olhando para o pobre com olhar altivo? Está deixando de ser comunicado? Ele quer fazer o bem para poder ajuntar um tesouro onde? No céu. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o que é? Quadruplicado. Irmãos, quando eu pego esse alguém aqui, Deus me perdoa, Ele é Senhor, mas até se eu tenho defraudado, sabe quem? A Deus nos dízimos e nas... Isso envolve o meu próximo e envolve que as riquezas deste mundo não nos faça ter olhos. Assim agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.